Se tem uma palavra pra definir o meu sentimento acerca dessa série, é impactada. Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle, e se você não me conhece, você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aí embaixo, deixar o seu like pra ajudar, dar aquela forcinha no meu trabalho, é de graça, e você pode me seguir lá no Insta, no Twitter também, fechou? E hoje nós estamos aqui para falar de Alice in Borderland, que é a série japonesa que estreou recentemente na Netflix, e graças a Deus já foi renovada, né? Eles anunciaram a renovação na véspera de Natal, e eu estou sedenta pela segunda temporada. Se duvidar, eles já gravaram, porque é o tipo de série, assim, que costumam gravar a primeira e segunda temporada juntos, mas enfim. Caso você ainda não tenha visto a série, não se preocupa, porque o início desse vídeo é sem spoilers, então você pode ir assistindo tranquilo aí pra saber o que eu achei, pra você ver se você acha que vale a pena assistir ou não. E quando eu começar a zona de spoilers, onde eu vou falar do final, eu aviso pra você ir lá assistir e depois voltar aqui, tá? Então, por enquanto, sem spoilers. Alice in Borderland conta a história do Arisu e dos seus amigos, que foram parar em uma Tóquio vazia, que é o cenário dos mais diversos tipos de jogos mortais. Eles precisam jogar diferentes estilos de games rápidos, assim, pra eles conseguirem mais dias no Visa deles. Assim, eles estendem o tempo deles em Borderland e eles tentam descobrir, né, por que eles estão ali, o que realmente aconteceu e tudo mais. Alice in Borderland é inspirado num mangá de 18 volumes e 64 capítulos. A primeira temporada nos contou a história de 31 desses 64 capítulos e aí nos restam 33 capítulos, né? Então dá a entender que a série provavelmente vai ter 2 temporadas, né? Vai encerrar na segunda temporada. A gente tem alguns spin-offs, algumas coisas assim, mas não sei se vai ser trazido pra série. Pode ser que eles modifiquem a série pra trazer outras temporadas sobre ela e tudo mais, mas a história do mangá, né, o cânone do mangá giraria em 2 temporadas. A série tem uma atmosfera densa, ela lida com tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos traz elementos de lógica, de mistério, investigação, embate corporal e até sentimentalismo aí um pouquinho. Cada jogo é bem diferente no quesito, assim, de resolução, e nós temos os jogos de lógica, de força física, os de sorte e os de coração, né, claramente cada um é um naipe do baralho. E os de coração são um show à parte, né, porque eles lidam aí com as emoções e com os sentimentos das pessoas, abala muito os jogadores que participam dos jogos de copas, né? O protagonista imediatamente me remeteu ao L de Death Note, pela linha de pensamento que ele segue, pela inteligência e também pela aparência física, né? E aí eu lembrei que o ator, que é o Kento Yamasaki, fez o L no live action, uma série live action de 2015 de Death Note, então assim, por isso, né? Parece. Mas ele tem linhas de raciocínio muito parecidas assim com ele e ele é muito sagaz, perspicaz, então ele é um ótimo protagonista. Ele não é aqueles protagonistas burros que fazem um monte de coisa errada, sabe? Ele comete um erro, assim, eu acho que na série inteira, mas ele consegue se redimir e tudo mais, ele é super inteligente, ele consegue observar muito bem as situações, ele é muito observador. Acho que o ator tem talento, né, pra fazer esse tipo de personagem. E a Usagi também é uma ótima personagem, ela é uma protagonista super forte, inteligente, maravilhosa, amei ela de paixão. Eu, particularmente, sou uma grande fã de séries asiáticas, não só séries como filmes, né, audiovisual asiático de modo geral. Sou bem fã, eu tenho feito vários vídeos de doramas aqui no canal, vou deixar aqui nos cards o link, mas, cara, que série boa. E a primeira coisa que me chamou a atenção na série foi a premissa dela de fato, né? Eu sei que muitos de vocês querem também que eu faça vídeo de Sweet Home, eu ainda não assisti, mas pretendo assistir, só que o que me fez optar por ver primeiro Alice in Borderland foi a premissa, né? A sinopse. E ela, inclusive, me lembrou um anime que a primeira temporada é muito legal, depois dá uma desandada na maionese, mas a primeira temporada é legal, tem na Netflix também, se chama Sword Art Online, e eles ficam presos dentro de um jogo de realidade virtual. Então, assim, me lembrou um pouco isso. Assim, as outras temporadas não valem muito a pena, mas a primeira temporada do anime é legal. Cara, eu fiquei genuinamente impressionado com Alice in Borderland. É uma série super bem feita, com bons atores, um roteiro interessante que não é cansativo, você assiste, assim, um episódio de 45 minutos, o episódio passa voando, quando você vê, acabou. É trama atrás de trama, situação que você fica preso na tela, você não consegue desviar, assim, o olhar. Quando você vê, passou o episódio inteiro, assim, ela tem um tempo muito bom, assim, de texto, de ação, das situações, a duração de cada momento da série.
Enfim, a narrativa é boa, o mistério é bom, você se pergunta o tempo inteiro o que eles estão fazendo ali, como eles foram parar ali. Você tem interesse em ver todos os jogos. Eles são criativos, mas ao mesmo tempo eles são sangrentos. Você tem medo de se apegar a qualquer personagem, porque a qualquer momento um deles pode morrer em um jogo. E porque nesses jogos, assim, eles matam sem dó nem piedade. E a série é extremamente explícita. Então, assim, não é 18 anos a classificação etária à toa. É uma série realmente muito explícita, tem sangue pra tudo que é lado, tem cabeça explodindo, tem gente morrendo a sangue frio. Então, assim, se você não tem estômago, não assista Alice in Borderland, mas se você não se importa com esse tipo de violência visual, assista, porque a série é sensacional, assim. Apesar dela ser muito gráfica, ela é sensacional. Eu queria muito ler os mangás nesse intervalo entre a primeira e a segunda temporada. Se você leu, não me conta, por favor, o que acontece. Se você contar, eu vou bloquear você do canal, mas enfim. Mas eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu amei muito essa série. Recomendo, de verdade, mas lembrem que é uma série bem explícita. Então, se você não se importa, vá lá assistir. Você não vai se arrepender, porque agora a gente vai entrar na nossa zona de spoilers. Caso você ainda não tenha visto a série, vai lá assistir, depois volta aqui. Recomendo, se você ainda não viu a série, não assistir essa zona de spoilers, porque vai estragar a sua experiência, tá? Enfim, vamos lá. Cara, eu tava falando com o Caio. O Caio é uma entidade que vocês nunca viram aqui no canal. Ele é tipo o Louro José que nunca aparece, né? Essa série é dividida em 3 partes, sabe? Tem a primeira parte que tá o Arisu com os amigos dele, que termina de uma forma trágica, né, no jogo do 7 de copas, com vários flashbacks extremamente tocantes e tudo mais. Então a série conseguiu trazer um sentimentalismo muito forte nesse momento tão impactante, em meio a uma situação tão desesperadora e tão bizarra, né, assim, com mortes e tudo mais. Inclusive foi muito difícil porque eles são personagens muito carismáticos, né, os 3 são muito queridos. O 4º episódio dessa série é um dos episódios mais surpreendentemente tristes que eu já vi na minha vida, porque eu acho que eu não esperava que eu fosse ter um momento tão triste dentro dessa série que é tão de ação e tudo mais. A segunda parte é quando ele se reencontra com a Usagi, né, que eles se unem, e assim, é uma parte bem curta, mas é extremamente importante pro desenvolvimento do personagem, para onde ele vai, no que ele acredita, quem ele vai defender, em que lado ele vai se posicionar. E a terceira parte é The Beach, né, que é a praia, que eles vão para aquela utopia que foi criada pelo chapeleiro, que é literalmente o Klaus de The Umbrella Academy. Eu acho que uma das coisas que eu mais amei na série foi no final, quando o Arisu saca tudo sobre o que o Aguni fez com o chapeleiro, sabe? Porque ele sentiu aquilo dentro dele, além dele ser um excelente observador, como eu já falei, ele conseguiu se identificar na situação por causa do olhar do Aguni. Então, assim, gente, Arisu, tudo. Um personagem que eu curti muito pela dualidade dele é o Xixia, que é aquele cara que tem os cabelos brancos, mais compridos, assim. Eu achei interessante porque, assim, de certa forma, ele meio que traiu, né, o Arisu, mas ele se mostrou fiel ao próprio plano dele. E ele também não traiu intencionalmente o Arisu. Tipo, ele achava que o Arisu tinha ido pro cofre certo, porque de fato a senha do cofre era a senha que ele falou. Só que ele não achou que o Arisu ia achar que era um cofre comum. Ele achava que o Arisu ia encontrar o cofre que era escondido, né? Que no caso era atrás daquele quadro. Então, assim, de certa forma, dá pra entender o posicionamento dele. Eu acho ele um personagem super interessante. Ele, inclusive, me lembrou o Nier, também, de Death Note. Tenho que ler o mangá original dessa série, pelo amor de Deus. Tomara que tenha em inglês. E é muito doido porque a estética desse personagem, o Xixia, parece que eu tava vendo um anime tomar vida, assim, sabe? E pra mim ele é um personagem extremamente misterioso, já que a gente viu o passado de vários personagens. Inclusive da própria Kuina, que tem muita história pra contar, né? Ela é trans. Claro que daí a gente tem toda a problemática de que é uma atriz mulher cis que interpreta a mulher trans, mas assim, também tem aquela coisa, né? Uma série japonesa. Então já é alguma coisa a gente ter, de fato, uma personagem trans, né? Então vamos aí a passos lentos, porém caminhando, né? E ela é uma personagem super interessante, com muita história também. Inclusive, eu achei muito legal o 7º episódio, onde a gente fica conhecendo as motivações por trás das pessoas, principalmente dos mais vilões ali da história. A gente vê o que as levou até ali e também o fato de que, apesar de tudo, eles são humanos. E eles já passaram por muita coisa. Outra personagem que eu gostei bastante foi aquela Rizuna An, que é a investigadora forense, né? Que descobre o negócio da faca e tudo mais. Achei ela bem da hora. Mas agora, gente, o que é Borderland? O que é esse universo que eles estão? A Arisu deduziu ser um país, né? Porque eles precisam de visa pra estar ali. Mas seria isso uma realidade paralela? Ou seria um mundo, tipo, em realidade virtual? Eles, inclusive, levantam essa questão, né? No início da série, que poderia ser uma realidade
realidade virtual? Será que quem morre volta pra uma realidade real ou não? Ou morreu morrido? E isso aconteceu só em Tóquio ou só no Japão, né? Porque tem um momento ali que eles comentam que saem da cidade, ou aconteceu no mundo inteiro. Outra coisa que ficou na dúvida pra mim é como que eles escolhem as pessoas que vão ser os mestres do jogo, né? Que no caso, tipo a Sahi e a Momoka, né? Que eram aquelas duas que estavam ali no final, na praia e tudo mais, elas eram mestres do jogo, né? Elas participavam da montagem dos jogos e tudo mais, inclusive elas que tinham o vídeo, né? Com o local de onde eles montavam tudo e tudo mais. E a gente viu no final que essas pessoas todas morreram, né? No caso, era meio que essa batalha aí pelo 10 de copas, era como se fosse eles contra o pessoal da praia, né? Eles também eram jogadores, mas não os que jogavam os jogos, eles eram jogadores que controlavam os jogos, mas eles ainda assim eram subordinados de uma pessoa, que no fim das contas era a Mira, né, que aparece na tela. Outra dúvida que eles mesmos levantam na série é por que umas pessoas chegam antes de outras, né? Qual é o tempo para essas pessoas irem parar em Borderland? E por que essas pessoas foram parar, por que outras não foram parar? Sabe, essas são as dúvidas aí que a gente vai ver serem abordadas na segunda temporada, né? Como que eles vão parar lá? Quem que são as pessoas escolhidas para ir parar lá e para onde foram parar o resto das pessoas, ou se só eles foram deslocados, né? Isso é tipo The Society, né? A gente não sabe o que tá rolando. E o que ativa esse universo, né? O que leva eles a estarem ali? O que todos eles têm em comum que foram parar ali? E no fim das contas, a Mira, né, que já tinha aparecido antes na história, né, no jogo, ela era a pessoa, a mestra do jogo, né? E ela realmente estava dentro da praia, como tinham comentado, que só uma pessoa que estivesse dentro do conselho poderia saber das coisas. Por quê? Porque ela realmente estava dentro do conselho, né? Na segunda temporada, além dessas perguntas, a gente vai ver a luta deles pra sobreviver, né? Eu acredito que os outros jogadores que sobreviveram na praia vão participar também. Acho difícil que a segunda temporada gira em torno só dos 4, né? Talvez apareçam outros personagens também. E a gente ainda tem 12 cartas para serem conquistadas, né? Tem que ver se os 4 vão conseguir conquistar todas as 12 cartas, né? Pra todos eles conseguirem voltar ao mundo normal, né? Eu tô muito curiosa pra saber o desfecho. Eu acho que se encerra numa segunda temporada se for seguir o mangá. Se eles decidirem não seguir o mangá, vão deixar em aberto mais uma temporada pra produzir uma futura terceira temporada. Mas vamos aguardar. Quando que sai? Cara, eu tenho um palpite. Ali no final, deu pra ver uma data muito clara. Quando começa a subir aqueles dirigíveis com as cartas que tem rosto, sabe? O rei, o valete e a rainha. Em um momento tem uma data de um lançamento, tipo de um álbum, de um artista. Mas tem uma data que é o dia 29 de julho de 2021. E assim, se eles já gravaram a segunda temporada junto com a primeira, o que acontece seguidamente, muitas séries fazem isso, de gravar 2 temporadas juntas, filmes fazem isso também, de gravar 2 filmes juntos, porque poupa produção, poupa agenda de ator, porque daí faz meio que tudo junto, assim. Não tem que mobilizar todo mundo de novo, sei lá, 1 ano depois, se faz de uma forma muito mais sucinta, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Talvez eles tenham já gravado a segunda temporada. E se a segunda temporada já foi gravada, acho bem possível que esse 29 de julho possa ser a data de estreia da segunda temporada, sim. Caso não tenha sido gravada, daí só mais pro final do ano, ou início de 2022, enfim. Mas acredito que possa ser sim essa data, 29 de julho. Vamos ver, né, se é um easter egg ou não. Cara, sensacional essa série, amei. Me conta aí embaixo o que você achou de Alice in Borderland. E é isso aí, meu Deus, preciso de uma segunda temporada, preciso ler esses mangás, socorro. Um beijo pra vocês e até a próxima.